Tá iniciando aqui. Pronto. Então, boa noite para todos e todas. Vamos aqui. Opa, vou deixar aberto o chat para eu conseguir enxergar vocês. Aqui. Opa. Estou tentando compartilhar aqui com vocês o videozinho. O meu computador está com um probleminha para... Para compartilhar, deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver aqui. Opa. Onde é que tá o videozinho aqui? Ele vai abrir. Vou baixar que acho que daí vai funcionar melhor. Aqui também. Tá. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Tem mais umas pessoas aqui para... Prontinho. Vou ver se voltou a funcionar aqui. A gente estava tendo uns probleminhas técnicos, né, para poder compartilhar vídeo. Deixa eu ver se eu consigo... Opa! Fazer ele funcionar aqui. Deixa eu voltar. Compartilhar a tela aqui com vocês. Aí. Tá. Verdade aqui. Ó. Vocês estão conseguindo enxergar o vídeo? Aqui. Certinho. Saiu o som. Agora eu parei aqui, porque tem mais umas pessoas entrando aqui. Peraí. Aí. Então, vamos lá. Professora Tânia, Oi. a gente não ouve o som do vídeo. Não ouve o som? Não. Vamos ver. Tá de novo com aquele problema, né? Eu achei que tinha resolvido. Sim, acho que o mesmo que deu na última apresentação. Ele não tá... Isso aqui é a tela cheia, mas...
Não aparece o som aqui, né? O Isaías já se manifestou aqui que precisando dele, ele tá. Eu acho que eu vou mandar aqui para vocês aí. Acho que é melhor. Porque olha, deixa eu ver aqui. Eu acho que é mais fácil. Peraí. Deixa eu mandar aqui. Nosso apresentador de vídeos aqui. Vou mandar aqui pelo e-mail. Acho que é melhor. Aqui. Vamos ver. Deixa eu anexar eles aqui. Opa. Os dois aqui. Aí. Esse foi. Já. Aqui. Isaías, acho que chegou agora no seu e-mail. São dois vídeos. Oi. Professora Tânia, tudo bom? Olha só, eu tenho alguns poemas dos alunos do semestre Paulo Freire, que a gente está dando aula, né, do PIBIT. Eu não sei se dá tempo ainda de compartilhar contigo para o e-mail. Sim, pode enviar para o meu e-mail, que aí a gente vai... Depois dos videozinhos aqui, a gente vai abrir para o pessoal apresentar os textos, tá bom? Tá bom, então eu vou enviar agora. Obrigada. Tá, obrigada. Aí. Vamos ver aqui. Acho que agora foi... Oi. Deixa eu ver, que eu acho que tá aparecendo aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se vai. Agora sim, veio aqui a... Agora acho que eu consegui autorizar aqui o pessoal que estava tentando entrar e não estava conseguindo. Só para ajustar aqui. Enquanto o Isaías apresenta aqui, acho que tinha mais... Opa! Agora sim. Meu nome é Emanuele, sou da T5P. Essa oportunidade que a gente teve aqui de ter uma aula com o professor Luiz e com a professora Amanda foi muito boa para mim, porque eu já escrevo há um bom tempo, gosto muito de poema, poesia. Isso foi muito bom para mim, porque agora abriu novas portas, novas oportunidades. Eu
eu vou poder começar a fazer aulas e é mais ou menos isso que eu queria dizer. Ai, eu fui convidada novamente para participar eu amo de paixão e ela é uma super querida. Então, é uma honra para mim participar da oficina, de todo o aprendizado em torno da literatura da hora de poema. Enfim, para mim é um prazer e estamos prontos para hoje já liberar novamente, poder participar e trazer outras pessoas que querem muito participar. Oi, boa noite. Boa noite. Acho que Boa noite. Travou o vídeo para vocês ou deu para ver direitinho como é que ficou? se travou um pouquinho aqui, eu não sei se. Boa noite. Qual que é o vídeo que eu vou passar agora, ô Tânia? Ah, pode passar o seguinte. Opa, deixa eu ver aqui. Acho que deu um probleminha aqui. Me parece que. Ai. Aí. Agora sim. E tal. Opa, dá para pôr uma rima aqui, dá, mas cuidado para não quebrar o sentimento. Porque eu já fiz assim, eu matei poemas meus, matei a poesia que tinha dentro dele. Porque eu queria escrever rebuscado, sabe? Escrever bonito, assim, tal. Lá no começo, lá e tal. E aí eu pesquisava muito. E dicionário, depois escrever palavras bonitas.
no final o cara lia lá, estava lá no dicionário, os caras diziam para mim assim, pô, falei pelo teu trabalho, tem que ter o dicionário do lado. E aí eu pensei, não, qual é o meu interesse? É comunicar ou mostrar a escrita bonita? Não, eu quero é comunicar, eu quero que as pessoas leiam e entendam, né? E sintam o que eu estou escrevendo. Então, vou escrever com palavras fáceis, palavras comuns que a gente usa dia a dia. E Obrigada, Isaías. Então, esses foram os videozinhos que a professora Amanda compartilhou aqui com a gente. Depois eu mando o link para vocês terem os videozinhos completos. Vocês conseguem rever, né? Isso para a gente dar uma olhadinha agora. Então, passo a palavra aqui para a professora Amanda, para ela falar um pouquinho sobre os textos dos alunos dela. Então, uma boa noite, pessoal. Esse material foi um compilado bem breve, assim, sobre a oficina da escrita criativa que a gente está iniciando agora para poder concluir em final de junho, início de julho, onde o ITA, Instituto Transforma Arte, na pessoa do seu Luiz Bucalon, que é o diretor, né? Ele está colaborando na organização dessas oficinas e a gente está produzindo escritas autorais com os alunos aqui na sala de leitura, mas a gente tem 15 alunos de diversas totalidades, a gente mistura os alunos, né, e a gente captura talentos, na verdade a gente convida os alunos, aqueles que a gente já crê que gostem e que a gente observa, assim, durante as aulas que são alunos que têm aquela singularidade para a escrita, que é aquele gosto assim mais avançado, né, por escrever, e aqueles que também não gostam tanto, mas que a gente sabe que deve investir na potencialidade, a gente também convida. E aí, assim que eles vão participando, eles vão gostando e vão fomentando. Então, agora nessa quarta que passou, a gente fez a oficina da escrita e esse material foi produzido em cima dela, né, esses 2 videozinhos, onde um deles é o jornal Vozes da EJA, em que a gente já está na 3ª edição, porque a gente vai produzindo por mês algumas edições, e alguns alunos participaram, né, produzindo, no caso, os seus textos, alguns maiores, outros menores, né, outros falam de vida, outros falam de essência, outros falam de desafios, e assim vai, e eles colocam um sentimento em cada texto produzido, e como o seu Luiz falou ali no vídeo, e a gente reiterou na oficina, né, a poesia, ela não é engestada, ela não precisa ter rimas, a gente falou sobre o haikai, que é um poema de apenas 3 versos, para eles entenderem que não tem uma rigidez em versos e em estrofes, que eles podem libertar a imaginação deles. Inclusive, a gente fez um poema coletivo, né, que chama A Chave da Vida, e nesse poema, que até aparece num dos vídeos, cada aluno foi convidado para escrever uma frase que contesse casa, fechadura e chave, essas 3 palavras. Mas foi uma conexão tão grande que o poema, ele saiu tão bem articulado que parecia que eles tinham combinado, assim, sobre o que realmente eles iam escrever. Claro que tinham as palavras geradoras, né, como a gente deu ali a sugestão, eu e o seu Luiz, mas mesmo tendo as palavras geradoras, nós achamos, assim, de forma muito alinhada, assim, as escritas, e realmente ficou, né, algo bem espontâneo, e que eles não acreditaram depois que eu fui colocando na lousa ali, o que eles foram escrevendo e tentando colocar o sentimento, de certa forma, usando aquelas palavras. Então, ficou mais ou menos assim, né? A chave abriu meu coração, a fechadura da vida, peguei a chave e abri a porta do conhecimento em minha vida.
a chave do meu coração. Meu coração bate no compasso acelerado como uma canção. A chave da vida se vive sem ligar para nada. O coração é bandido. Em uma noite fria, o coração vazio. Sempre mantenha seu coração aberto. A chave secreta para encontrar o amor. A educação é a chave para um futuro melhor. Perdi a chave de casa, porém a fechadura estava quebrada. Eu vi o brilho nos olhos dele, mas ele trancou meu coração. Estava observando pela fechadura a chave do coração dela. Meu coração é puro e verdadeiro. Sempre terá uma porta sem chave. Então, a gente só colocou na lousa no dia, assim, eles foram mencionando, né? Eu só fui a escriba ali, né? Mas a gente está pensando na próxima aula, né? Da oficina de escrita, trocar alguns versos de lugar para deixar ele mais conectado. E depois a gente vai fazer um banner desse poema coletivo para o nosso chá literário em julho. E depois que a gente fez nesse mesmo dia, eles ficaram tão incentivados em escrever que a gente convidou eles, assim, a gente pensou, vamos continuar a oficina ou não? Aí a gente decidiu perguntar se eles estavam cansados, se eles queriam continuar escrevendo, e eles falaram que eles queriam mais um momento, mais uma horinha de oficina, foi na quarta agora que passou, e a gente achou que eles não iam querer continuar. Aí cada um fez uma produção autoral na aula, mas aí nessa produção autoral a gente não deu, assim, banco de imagens, nem banco de palavras, a gente deixou como uma inspiração muito singular e pessoal que cada um escrevesse sobre o que mais gostava de falar ou por algum momento que estava passando atualmente na sua vida. E teve uma das alunas que ela gosta muito de escrever sobre alma, né? Aí ela escreveu: no cantinho da minha alma eu eternizo cada momento. Na velha música quem embala minha alma viajante, nas manhãs ensolaradas com leveza de um pequeno beija-flor. Sinto o ar que permeia o meu redor com leveza. Minha alma viajante viaja por vários momentos da velha música. Minha alma se alegra nas manhãs ensolaradas sobre canções. Essa é uma aluna que tem quase 50 anos, é uma senhora muito alegre, que tem uma energia contagiante e que sempre fala para a gente que o poema, a escrita, conecta ela à vida dela, ao que ela está passando, mesmo que ela esteja triste ou feliz, ela escolhe a poesia como um momento de encantamento pela vida e também, às vezes, até de relaxar, assim, mediante as situações. Teve um outro aluno, né, um pouco mais jovem, que falou outro ponto de vista, esse foi o tema da escrita. Ele desenhou um cavalo ao lado e ele colocou assim: a vida só é mais bela quando vejo passarinhos na janela. Escuto a caravela, escuto cavalos, escuto cachoeiras, relinchar e ouvir os sons dos animais. Então ele fez uma mistura de concreto com não concreto, mas tá tudo bem, né? E fez poucos versos também, mas o mais importante nisso tudo é como a gente falou, né? Que eles não precisam ser rígidos, que eles não precisam pensar em que tudo na escrita precisa ter uma conexão, né? Então, eles foram se libertando dessa rigidez. Uma senhora falou sobre os filhos: eu recordo o dia que você nasceu. Filho, Deus lhe proteja onde quer que você esteja. Então, ela rimou proteja com esteja, né? Foi um haikai, né? Que é um poema de 3 versos. Depois, um outro aluno falou: na vida, o amor é muito belo, a partir do respeito, e assim se vive feliz. Também não teve rimas, mas ficou bem tocante. Outra aluna falou: o amor nos olhos dele era reflexo do meu. Não é reflexível, amo sozinha. Depois uma outra aluna falou assim: coisas de mulher. O coração é janela da alma, às vezes dói, chora, se arrepende, pede perdão e deixa marcas no seu coração. Então tem muita sutileza, né, em cada detalhe. Outra aluna falou: filhos são dádivas de Deus, são puros como um sentimento que vem do coração. Sem meus filhos nada serei. São minhas fortalezas e minha base do coração. Depois um outro aluno escreveu sobre o vento. No vento leve da tarde, a vida vai passando. Entre sonhos e dúvidas, sigo caminhando. Com a chave da esperança, meu destino vou formando.
uma outra aluna falou sobre mulher de garra, que ela é uma mulher de garra. Minha vida me define entre 3 coisas: família, que eu sempre coloco em primeiro lugar, estudos, que levo a sério, e honestidade, que considero palavras-chave da vida. Essas 3 coisas me definem, mulher de garra. Depois, uma outra aluna escreveu bem grande, assim, ela escreveu um trecho pequeno e depois ela mesma disse, prof, eu fui me inspirando e foi aumentando os versos, vem aqui para a senhora ver. Aí, o nome do poema é Doce Saudade do Tempo. A nostalgia chega mansa sem bater, feito vento leve que insiste em voltar. Traz no cheiro da tarde um pedaço de ontem e no silêncio memórias a sussurrar. E o riso antigo, ecoando na mente, é a rua onde o tempo parecia parar, e a infância correndo descalça no mundo. Sem medo do futuro, sem pressa de chegar, as cores eram mais vivas. Naquele instante, o céu mais azul, o sonho mais fácil de alcançar. E tudo cabia de um pequeno momento que hoje a saudade insiste em guardar. Nostalgia é doce, mas tem seu peso. Um aperto bonito, difícil de explicar. E querer reviver o que já foi vivido, mesmo sabendo que não vai voltar. Ainda assim, ele aquece o peito como um abraço que insiste em ficar, lembrando que o tempo leva tudo embora, mas nunca apaga o que souber amar. Então, são textos muito potentes, carregados de muito amor, de muita vida, né? Há uma vivacidade entrelaçada nas nuances da EJA, nas trajetórias, nessas idades tão diferentes, né? Nesse intergeracional, digamos assim, porque tem idosos, tem jovens, tem veteranos, e aí nessa troca de ideias e compartilhamentos o conhecimento se forma, né? Então era isso, Prof. Tânia, que eu queria compartilhar hoje com vocês sobre a nossa oficina de escrita criativa e os textos dos alunos, aí respeitando a identidade de cada um, eu não revelei, assim, o nome, turma, idade, só situei vocês, assim, que são variados os textos e fui lendo alguns. Obrigada, Amanda. Maravilhosos textos. Pode falar para eles que a gente amou, tá todo mundo escrevendo aqui. Os textos são maravilhosos. Muito bacana. Ah, que bom que gostaram. Obrigada por compartilhar com a gente. Imagina, eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Eu não consegui entrar exatamente às 7. Eu estava organizando aqui um pouquinho a sala para receber depois o restante dos alunos, mas foi muito bom. Agradeço mais uma vez o convite e desejo vocês uma ótima noite de partilhas de conhecimentos aqui. Um beijo, viu? Obrigada, beijos. Até uma próxima. Maravilhoso. Eu vou abrir aqui para mais pessoas que trouxeram textos, quiserem. Opa! Eu vi que a Simone mandou aqui. Acho que. Opa! É a Simone que tinha falado aqui, né? Com o link do blog que eles criaram. Deixa eu ver aqui. Ai, que maravilhoso. Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês verem. Opa, permitiu. Que ela compartilhou com a gente aqui o blog Disciplina Eletiva, contando um conto, questionando o ponto. Conheço um pouco sobre a nossa história. Centro Municipal de Educação dos Trabalhadores Paulo Freire, em Porto Alegre, em Santana, fundado em 89. Que legal! Vamos ver aqui. Tem um pouquinho do... Tem um fotinho deles ali. Tem umas fotinhos aqui também. Vamos ver aqui. Ah, que legal. Tem foto do patrono.
Tem algumas pessoas aqui. Deixa eu ver se a gente... Opa! Tem um pouquinho da história deles aqui. Aqui, vamos ver. Acho que tem... Peraí, que tem uma pessoa tentando entrar aqui. Só para a gente permitir que a gente volta... Opa, a compartilhar aqui. Posts, vamos dar uma olhada aqui no microconto, para a gente dar uma olhada. Aqui, história dos alunos. Vamos ver aqui, Suzana. História que minha mãe me contava. Passar por baixo de escada em dia de sexta-feira 13 dá azar. Até hoje morro de medo e não passo. Muito legal. Estava tendo, inclusive, acho que um concurso de microcontos, né? Uma coisa bacana também para a gente organizar concursos e apresentações, né? Que os alunos façam de algum gênero, assim. Esses gêneros curtos são legais, né? Para a EJA, né? A Amanda falou do haikai, o microconto, né? Tem essas coisas curtas, assim, são... É difícil fazer, mas é bacana para essa... Gessi, vamos ver. Castelo Mal Assombrado do Ludovico. Mistério da Meia-Noite. Pastora protege os gansos do fantasma daquela noite. Que bonito. Aqui... vamos ver, tem mais umas coisinhas aqui. Gratidão, vamos ver o que é. Que sejamos eternamente gratos às pessoas que nos desejam bem, que nos fazem felizes. Gratidão às pessoas jardineiras que cuidam de outras pessoas como cuida de um jardim que faz a alma florescer. Que bonitinho. E aqui, poesia. Minha terra não tem palmeira. Vamos clicar nesse aqui. Minha terra uruguaiana, sou de lá. Palmeiras não há. Mas uma coisa eu sei. As aves gargarejam lá. Canto mais bonito é o canto do sabiá. As várzeas são mais floridas do que a saudade que me dá. À noite fico sozinho e me ponho a pensar. Mesmo que não tenha palmeiras, eu gosto muito de lá, pois lembro da infância em que um dia passei por lá. Quero voltar novamente à minha terra para ouvir o canto do sabiá. Que bonito, né? Nossa, que lindo. Vamos ver aqui. Conto. Autoria dos alunos. Vamos ver aqui. O invasor do buraco do meu telhado. Vamos ver se é muito comprido. Não, deu. Numa noite fria, eu estava em sono pesado e profundo. Acordei com os gritos do meu filho Jerônimo. Em cima dele, um urubu invasor e indesejável tentava atacá-lo. Por sorte, havia um gato preto chamado Macaco que entrou na história. Ele pulou no urubu. A luta foi longa. Jerônimo tentou intervir, dando uma vassourada, sem querer, no gato Macaco. A intenção de Jerônimo era afastar o urubu e proteger o gato. O gato foi o herói da história. Naquela noite fria, só consegui ver as penas do urubu no pátio e alguns restos que sobraram dele. O gato venceu a luta e Jerônimo ganhou R$ 1 para juntar o cadáver no pátio. Moral da história: o gato preto, cujo nome era Macaco, foi o protetor da casa. Um legítimo personagem, herói. Vamos ver aqui. Opa, aqui. Meu vizinho. No ano de 1990, eu morava na cidade de Sapucaia, no Rio Grande do Sul. Certo dia, ao entardecer, minha vizinha, Dona Maria, chegou à minha casa chorando muito. Não vimos ele, Dona Maria, respondi. Então meu esposo e alguns vizinhos saíram para procurá-lo. Foram à delegacia, hospitais e até nos valões, mas nada de encontrar o Darcy.
Depois de uma semana de desaparecimento, um menino encontrou Darcy e pôs fim ao mistério. O menino brincava numa mata perto de casa quando encontrou meu vizinho enforcado. Ele estava em estado de putrefação e com cheiro muito forte. Pobre menino, ficou tão traumatizado que precisou de tratamento psicológico. Via e ouvia o Darcy pedindo ajuda. O trauma foi tão grande que ele não conseguia mais ir até aquele lugar. Jurava que o Darcy ainda estava pendurado lá. Mas Dona Maria, com a ajuda de amigos, já havia enterrado seu esposo. Que triste história, né? Nossa Senhora. Sexta-feira 13. Uma sexta-feira atípica. Por ser considerado o dia das bruxas e do azar, saí com meu carro para visitar minha namorada. O percurso ia da Zona Norte até a Zona Sul, em direção ao bairro Teresópolis. Durante o trajeto, senti um cheiro muito forte de queimado. Percebi que o carro teve uma pane elétrica. Por sorte e ao mesmo tempo azar, o carro não pegou fogo, pois consegui controlar a situação a tempo. Liguei para o guincho e levei o carro até a casa da minha namorada, que me aguardava aflita. Ela já havia sido informada da situação caótica. Eu disse a ela que o dia era mesmo de azar, além de ser sexta-feira 13. Ela então abriu um sorriso e me disse: pé frio. Muito legal. Esses aqui, gente. Maravilhosos os textos, não? Aqui, deixa eu só dar uma olhada nessa memória aqui. Aí. Tenho na memória seu sorriso, cativante e envolvente, que atenta a me encontrar e me apaixonar. Esses olhos castanhos queira eu admirar. Imagino o seu toque suave de suas mãos na minha pele a tocar, fazendo meu corpo a delirar. Seu beijo doce quero guardar na memória, meus lábios sempre irão te desejar. A chave perdida vou procurar no coração e a memória viva do sentimento que é amar. Muito legal. Deixa eu voltar aqui. Opa, acho que uma pessoa tentando entrar aqui, peraí. Opa. Deixa eu ver. Peraí, que eu acho que eu fiz uma caquinha aqui. Aqui. Agora eu consegui ver. Não foi? Foi. Acho que voltou aqui. Agora sim, permiti todos. Agora sim. Eu vou, parar aqui. Eu vou colocar aqui no chat. Vou pôr no início. Vou colocar o linkzinho do blog para vocês conseguirem olhar aí, continuar explorando lá os textos maravilhosos. Aí, os textos são incríveis aqui. Muito bacana, né? Criar um blog ali com os textos dos alunos, né? Uma das coisas que a gente ia comentar, né? Sobre essas, como eu falei para vocês, né? A proposta de uma oficina de considerando a ideia de avaliação formativa, né? Que não é uma avaliação que foca no resultado, mas sim no processo, né? Como a gente vem comentando. Então, que a gente pensa na produção dos alunos e tentar colocar essa produção em contextos mais reais, né? De circulação mesmo. Então, como a Simone compartilhou com a gente aqui, o blog, né? Fazer um blog ou um jornal, como a Amanda faz com os alunos, né? O sarau, o chá literário, né? Esses eventos de circulação de textos, né? São formas de você tirar a produção textual de um mero exercício escolar ali, que ele está fazendo, por exemplo, para você ler, né? Ou para você, professor, né? Avaliar ali. Fazer um texto que ele está circulando mesmo, né? Entre os alunos, entre os colegas, entre outros da escola, né? De outras
de outros lugares, inclusive, né? A gente vai tentar fazer essa visita, né? Isso, eventos de letramento, exatamente. Essa visita dos alunos lá na UEGS, a gente vai tentar fazer coisas assim também, né? Em que a gente tem aí textos dos alunos indo para a universidade, voltando para a escola, fazendo circular mesmo, né? Porque são produções bonitas, né? A gente viu aí agora textos maravilhosos que compartilharam aí com a gente, para a gente ter sempre possibilidades de avaliação que saem, né, do exercício escolar e vão para uma circulação real mesmo. E, claro, né, as escritas, às vezes a gente se preocupa, né, em fazer escritas, assim, digamos assim, utilitárias, né, claro, fazer, de repente, uma lista, uma coisa, né, quando está iniciando ali, pode ser legal, pode ser importante para a pessoa, mas às vezes é interessante explorar esse lado criativo, né? Esse lado mais literário, que as pessoas possam colocar as suas emoções, né? As suas expressões. Pode falar, Simone. Exatamente isso, professora. E a gente trabalha muito nessa linha, né? Inclusive, até tem um ex-aluno, né, que ele se formou já no ensino fundamental, o senhor Edelvar, que ele tem 70 e poucos anos, 75. E ele já está no ensino médio, e a gente está ainda tendo contato, ele está indo na UERGS declamar seus poemas, então ele se identificou muito, né, com a nossa proposta da eletiva. Agora, nesse ano, a gente está trabalhando com eletiva, eu e uma colega, Silvana, né, que a gente antes era 4 pibidianos na mesma sala, então a gente tinha o Contando um Conto, agora a eletiva é Literatura Sem Barreiras, Oralidade Escrita para Todos, porque a gente atende todos os estudantes da escola, então, até inclusive quem está, né, no letramento, porque é eles que escolhem a eletiva, né? E, então, a gente tem que adaptar muitas atividades, e eu também tenho uma experiência, né, por ser escritora, e também gosto muito dessa área, né, de formação. Eu faço empreendedorismo literário também, eu realizo essas atividades. Então, é um pouco, assim, de dividir esse meu conhecimento com eles, e, ao mesmo tempo, eu, como ex-aluna de EJA, eu sei o incrível que é, né, e tão importante a gente ter um olhar afetuoso para esses estudantes, né. E o seu Edelvar, como eu disse, né, ele é um excelente aluno, e ele quer ir para letras. Ele disse, não, eu vou me formar em letras, eu vou ir para a UERGS. Então, a gente está, né, incentivando ele, continuamos em contato, e é assim, a gente motivando, né, na realidade, e é muito, muito gratificante a gente ver o resultado final, né, a gente fazer as coisas com amor e saber, não, eu estou no lugar certo, estou atuando aonde eu quero, né, e isso é muito gratificante. Então, eu queria só trazer um pouco para vocês o que é esse sentimento para mim, né, de EJA, e o sentimento que eu tenho, né, esse pertencimento com a educação e com a cultura também, né, que aqui em Alvorada, eu sou de Alvorada, então aqui em Alvorada eu atuo muito, né, na gestão de projetos, sou agente cultural, produtora cultural, então eu estou sempre no movimento, tanto na educação popular, quanto na educação, né, e na cultura. Então, só queria compartilhar um pouco dessas vivências. Maravilhoso, Simone, parabéns, excelente trabalho. Muito obrigada por compartilhar com a gente aí esse material. Tá aqui no chat. Depois a hora que eu for mandar para vocês os linkzinhos da aula, né, com os materiais da aula, eu mando também esses links que foram sendo compartilhados aqui. Isaías colocou aqui, EJA tá parecendo religião. Um fala e o outro sente que é da mesma vibe. Todo mundo já se empolgando, né? Quem sabe é um futuro nota 1000 no Enem, esse senhor, com certeza. Que no Enem os textos são um pouco mais chatos, né? Não são tão literários, tão bonitos assim, né? Mas
também é válido, né? O texto do Enem é chato, mas precisa fazer também. Esses textos que a gente vê aqui são mais legais, né? Os textos mais literários, assim. Sou suspeita para falar, né? Mas eu acho, assim, muito interessante usar a literatura, né? Uma escrita mais artística, assim, do que textos mais utilitários. Acho que as pessoas se envolvem mais, né? Mas, claro, os outros textos também são importantes. Discussões também, né? Debates e discussões de assuntos, né, polêmicos ou políticos são legais. Também até pela oralidade, não necessariamente na escrita, né? Podem ser produções também. Pode falar, Simone. Inclusive, nós estamos trabalhando agora, né, um eixo temático, todos os PIBidianos na escola, e é memória e identidade. Então, a minha proposta, minha e da minha colega, é de levar a ditadura militar, né? Então, a gente já está trabalhando esse assunto com os alunos, vamos trabalhar também a cultura negra, né? Então, as mulheres negras na literatura brasileira. A gente vai ler material com eles, eles vão produzir também, né, nessas perspectivas, e também nós vamos trabalhar escrita criativa, né, e com a questão dos povos indígenas. Então, a gente vai fazer um mapa conceitual com eles para saber aonde tem cada ponto indígena, né, enfim, como é que é estruturado aqui no Rio Grande do Sul, né, e a gente está organizando o nosso material, mas a ditadura militar foi muito calorosa, né, porque é um assunto muito delicado, tem que saber, né, mediar, e eu falei para eles, olha, se vocês não quiserem esse tema, vocês ficam à vontade, porque é isso, a gente também tem que, né, deixar eles à vontade com aquilo que eles gostariam de aprender. E foi assim, a gente adorou a aula, a gente quer mais sobre esse assunto, a gente não sabia que aconteceu tudo isso e a gente quer, né, se inteirar mais nesse conhecimento. E para nós, assim, também está sendo muito bom, porque muitas coisas a gente também não viu na EJA, né, naquele percurso ali da educação. Então, a gente, quando vai pesquisar o material, que vai elaborar, a gente vai aprendendo e lá dentro, né, protagonizando dentro da sala de aula, a gente também já está se capacitando, né? Então, e vendo outros olhares, assim, tipo, é muito legal isso e a gente está aprendendo muito com a EJA, muito, muito. Que legal, muito, muito legal mesmo. É muito gratificante, né, ver ele se envolvendo com as atividades assim. A gente fica contente. Eu vou compartilhar aqui os outros textinhos que a Simone mandou aqui, que ela tinha colocado umas aqui. Estão enxergando aí? Título Meu Agradecimento. Aqui, meu agradecimento por esse tempo em especial à professora Karina, não deixo de mencionar, e a todos os pibidianos que vêm me desafiar com contos e poesias, o ponto fundamental, e por gostar de poesia e de um sistema regional com a linguagem da fronteira, eu quero compartilhar. Muito bom. PIBID é coisa linda de Deus, né? Com essa humildade, poesia eu quero apresentar puxado pela memória para poder explicar aquilo que aprendemos. Isso é muito real, um desafio de ideias que se tem a acrescentar no conhecimento da escrita é o português, afinal, pois é delas que vem a ideia, podemos memorizar. Esse versos que escrevi para mim é muito sagrado. Tudo aquilo que aprendi eu tenho memorizado. Aos queridos pibidianos, só tenho a dizer obrigado ao Maurício e a Simone por ter me desafiado e poder compartilhar o que mais foi ensinado, pois o conto é a poesia, é presente e não passado.
A poesia dos colegas eu quero prestar atenção, pois cada um do seu jeito vai colocar uma emoção. Pois quem aprendeu a lição, transportando para a escrita o que diz o coração e o sentimento da alma, fazendo uma exposição. Isso para mim é poesia e ninguém diga que não. Antes de finalizar, eu quero muita atenção para a instituição CEMET, né? Que é um centro de formação, valoriza quem ensina professores e direção. E todos os funcionários merecem nossa atenção. Vamos tratar com respeito e muita consideração. Sem eles não seria nada. Somos muitos dando as mãos. O semestre está terminando. Uns estará formando e outra vão avançando, crescendo no aprendizado, e os pibidianos só temos a dizer obrigado pela maneira de ensinar aqui, é elaborada para jovens e adultos que aqui estão matriculados. Finalizo essa poesia porque a poesia é cultura, e o CEMET Paulo Freire tem uma grande estrutura e uma biblioteca farta de literatura para todos aqueles que querem conhecimento na leitura, o saber transformar em poesia e não figuras. Por isso, estou escrevendo sem temer a censura. Pois um dia hei de findar como poeta na sepultura, a matéria se termina, e o que não vai é a história, a essência de um poeta da alma pura. Nossa, fiquei emocionada com esse último, gente, que lindo! Esse é o seu Eldelvar. Esse é o Eldelvar. Ele se formou no ano passado, e até, inclusive, a gente fez um sarau literário na UERGS, né? Primeiro sarau literário, e eu convidei ele para participar, e ele foi muito faceiro. Aí agora vamos fazer o outro sarau, né? No segundo semestre, que eu estou organizando junto com o centro acadêmico. Uhum. E a gente vai convidar ele, vai trazer outros, né, colegas deles para vir ir lá, né, declamar suas poesias, levar o seu trabalho, né, o que eles aprenderam durante o semestre. Então a ideia é essa, né, a gente também incentivá-los a continuar, né, nesse processo, porque eles estão saindo da educação, né, de jovens e adultos para o ensino médio. Então, quero que eles continuem, né, sonhando que é possível, né, que eu falo para eles, é possível, vocês podem ser o que vocês quiserem. Vocês agora estão aqui, estão adquirindo o direito de vocês, que é o direito à educação, então vocês estão se amando, se valorizando, é isso, né? Então, a gente se encontrar. Então, é muito legal, assim, que eles participam, sabe? Eles gostam de participar. E lá no CEMET tem muito essa questão de olhar afetuoso para os alunos, né? A gente está sempre buscando propósitos para melhoria, para eles continuarem o processo na educação, né? Então, é muito legal, assim. Esse aí é o nosso Eldelvar, nosso futuro professor de letras aí, quem sabe. Grande poeta, muito bom, ó. A gente tem que fazer um livro desses alunos, né? Maravilhoso. Acho que esse de baixo eu tinha lido ali, vamos ver esse aqui. As faces das saudades. Tenho saudade de um semblante que já se foi. A saudade é olhar para trás e relembrar da bela infância. Minha saudade é minha mãe com o seu chimarrão na sala. Tenho saudade das histórias que minha avó contava. A saudade é a alma do sentimento e vem do coração. A minha saudade é de alguém que passou por aqui. Saudades de Jussara. A saudade é uma dor que não cabe na escrita e muito menos no coração. Gente, que coisa mais linda! Maravilhoso esses textos. Esse aqui da Palmeira eu li ali. o nosso... Minha infância. Minha terra... acho que é Palmeiras, né? Palmeiras das Missões. Onde passei minha infância. Onde cantava o sabiá. Muitos rios haviam lá. Quando ainda criança, me banhei lá. Em noites de luar. Com a vida cheia de amor... Muito prazer encontrei lá, minha terra tinha primores, que tais não encontrei eu cá. Muitas recordações boas trago na lembrança,
do meu tempo de criança. Muita bagunça houve lá. Que lindos, maravilhosos. Muito obrigada, Simone, pelo compartilhamento desses poemas tão emocionantes, né? Então, nossa, saí daqui muito, muito, assim, empolgada com essas produções. Gente, que lindo. Depois, bem lá na frente, Neto encontra um livro na escola e olha quem estará lá. Muito bom. Isaías, você tinha uns textos para compartilhar também, né? Pois, sim, eu imaginei que fosse dia 7, tá entendendo? Mas eu tô com ele salvo aqui no meu notebook. Se você quiser, eu posso espelhar. Sim, sim. Pronto, eu vou tirar o som aqui rapidinho, tá bom? Tá bem. Mas pode continuar falando aí, tá? Que eu vou demorar só um tiquinho só. Tá bem. Eu acho que a gente tinha também um aqui. Acho que o Arcângelo tinha mandado. Ah, tô tentando achar aqui. Tinha um texto aqui que estava escrito assim, ó. Cresci trabalhando e meus pais nunca me incentivaram a ir para a escola. E assim foi minha infância e parte da vida adulta. Até que um dia conheci a professora Francisca, que me falou sobre adultos voltar para a sala de aula. Então fiquei pensando naquilo e decidi estudar. Não foi fácil, pois nunca havia sentado em uma cadeira escolar. Mas com a ajuda da professora Francisca, consegui reconhecer as letras e a escrever meu nome pela primeira vez. Me senti muito feliz por esse momento. Muito, muito bacana aí. E que tenhamos muitas professoras Francisca que possam incentivar as pessoas, né, a voltarem a estudar. Nunca é tarde, né? A gente está sempre aprendendo coisas. É sempre momentos para conhecer, né, novas coisas, seja para voltar a estudar, né, na educação básica, seja para ir para a faculdade, seja para fazer um curso, seja para fazer qualquer formação que a gente tenha vontade de fazer e não tenha feito, né? É sempre tempo, né, de voltar e, e da gente conseguir se empolgar com isso, né, e fazer isso ser uma forma de conhecimento, né, que a gente goste de buscar, né? Acho que é sempre sobre isso, né? A EJA é um dos lugares, né, em que as pessoas voltam a estudar adultas, né? Mas em vários lugares, né? A gente tem pessoas voltando a estudar, né? A UERGS mesmo recebe muitas pessoas, às vezes mães de família, né? Que ficaram muito tempo sem estudar, tinham se formado, às vezes no ensino regular, fizeram ensino médio regular, mas depois tiveram família, filhos, né? E aí depois resolvem voltar para a faculdade, né? Para fazer pedagogia ou para fazer qualquer outro curso, né? No caso, ali em Bagé nós temos pedagogia, mas em outras unidades a gente tem aí outros cursos, né? Como o pessoal lá em Porto Alegre tem letras, tem outros cursos, são sempre oportunidades, né? Que felizmente a gente tem aí a universidade pública de portas abertas para essas pessoas, né? Muito bacana de ouvir essas histórias de vocês. Acho que uma das. A gente sempre recebe, né, alunos
na universidade também que fizeram EJA, né? Como a Simone comentou que ela também era da EJA, a gente tem na UERGS vários alunos que também fizeram EJA. É sempre interessante, eu vou ver se eu organizo para a próxima disciplina que a gente for fazer, também de a gente ter relatos de pessoas que fizeram EJA, né? Eu acho que alguém colocou num das sugestões, né, nos formulários. Aliás, deixa eu botar aqui o formulário de presença para vocês. Justamente depoimentos, né, de chamar alunos da EJA, né, que depois possam falar aqui para a gente as suas experiências. É uma coisa bem legal, a gente tem sempre alunos muito bons. Deixa eu colocar aqui, ó, vou colocar aqui no chat o formuláriozinho para vocês preencherem. Opa! Para a gente fazer o certificado da palestra de hoje, nesse formuláriozinho, só precisa preencher quem não é aluno da disciplina, tá? Quem está matriculado na disciplina de EJA não precisa preencher, porque daí a gente já tem a lista de alunos, né? E aí a gente já tem o nome, o e-mail certinho. É só para o pessoal de fora, mesmo que seja da UERGS, mas de outras unidades, né? Para a gente ter certinho o nome de vocês, o e-mail de vocês certinho para poder fazer os certificados. Tem algumas perguntinhas ali, né? Como nos outros, né? De onde vocês são e sugestões, né? Essas coisas para a gente conhecer um pouquinho melhor vocês. E aqui eu vou mandar. Eu vou mandar aqui o linkzinho também da playlist, onde estão ficando os nossos vídeos. Tem ali também alguns outros materiais de outros semestres e alguns audiolivros ali. Acho que tem um do... e eu coloquei ali um evento da Federal do Mato Grosso, que a gente usa às vezes. É um evento... eles têm de vários livros, mas um deles foi o do Educação com Prática da Liberdade, do Paulo Freire, que o professor bacana de filosofia ali explica um pouco, fala um pouco sobre esse livro. Quem tiver curiosidade de olhar, é bem, bem bacana ali. Um livro bem bacana em que ele explica o método de alfabetização dele, né? Bem bacana. Aí o Isaías conseguiu compartilhar com a gente ali o trabalho de cordel, né? Opa, isso sim, é um trabalho de cordel. A nossa cidade, aqui em Jaguarari, na Bahia, ela vai completar 100 anos esse ano, né? E o ano passado nós tivemos um trabalho da secretaria e o que acontecia, os professores de língua portuguesa, história, iriam trazer algumas apresentações para os alunos, algumas propostas, e dentro da temática do centenário da nossa cidade, nós teríamos que falar sobre as nossas vivências. E aí, os meus alunos lá da Educação de Jovens e Adultos, nós começamos a trabalhar com cordel durante o ano inteiro, e no final do ano, isso do ano passado, foi apresentado para eles, sem eles necessariamente saber que o livro tinha sido feito por eles, porque na sala ficou como conteúdo. E no final do ano, a partilha foi o seguinte: nós fomos para a sala e nós fomos apresentar para eles, dizer que nós tínhamos um livro novo para apresentar para eles. E automaticamente, quando eles começaram a folhear, eles descobriram que a história que estava sendo contada era a história deles mesmos. E aí eu vou compartilhar, só que eu vou precisar de ajuda na leitura, porque eu tô com o... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não sei se eu consigo ver a capa aí, não é isso? Isso. Aí foi a apresentação. Da Erja brotou o verso, do saber nasceu a flor, um projeto de alegria, de coragem, de amor.
Foi assim que o povo simples se fez grande e escritor. Na lida de cada dia, entre sonhos e emoção, o cordel foi se formando, com suor e inspiração. E o professor companheiro fez da escrita uma canção. O cordel do meu Flamengo é retrato do viver, do lugar da nossa gente, do sorrir e do sofrer. Foi lição, foi sentimento, foi o dom de renascer. Essa abertura ela foi feita justamente com os alunos, e aí vem a apresentação. Esse cordel é obra e fruto da criatividade, pesquisa e do olhar sensível dos alunos da comunidade do Flamengo, aqui da nossa cidade de Jaguarari, Bahia. São guerreiros da educação dos jovens e adultos, que através da poesia popular expressam suas vivências, valores e reflexões sobre o respeito às diferenças e o reconhecimento das próprias origens. Mais do que versos rimados, esse cordel é um convite ao diálogo, à empatia e à valorização da diversidade que nos torna únicos e humanos. As turmas envolvidas foram as turmas do 7º ano, do 9º ano e do 5º ano, que são os nomes deles. Aí eu vou pedir ajuda de vocês aí, se vocês estiverem dispostos a lerem comigo, por favor, para a gente compartilhar, fazer esse cordel meio que lidos juntos. Alguém poderia iniciar? Sim. Posso ler esse aqui? Vamos ver. O cordel do meu Flamengo. Com a paz do meu bom povo, eu começo a declamar. De um lugar cheio de vida, que é bonito de contar. Povoado do Flamengo, onde é bom de se morar. Flamengo é terra boa, gente que gosta de dançar. Menino, menina, moça véia, que namora e quer casar. Tem de tudo para essas bandas. Corre logo, vem pra cá. Ok. Mais alguém? Eu posso falar. Tem igreja e tem capela, tem novena e oração. Cada um com seu caminho, mas com fé no coração. Meu Flamengo, minha terra, que eu vivo em união. Aqui tem festa que aquece, pisadinha e forrozão. Tem comida, tem bebida, tem esquenta o coração, que esquenta o coração. Tem risada e tem fofoca, mas é tudo animação. Ok. Flamengo é terra de atleta. Tem esporte, tem corrida. Tem quem luta, tem quem sonha, tem quem corra pela vida. Tem postinho de saúde, enfermeira de plantão. Tem quem cuide, tem quem zele, com cuidado e atenção. Mas de tudo mais bonito é a fé no coração. Mais alguém, por favor? Na escola tem estudante, tem futuro, tem valor. Da creche ao fundamental, estudante com amor. E na EGMTEC tem coragem e tem vigor. Quem visita o Flamengo logo sente o aconchego, pois aqui o povo ajuda, nem precisa ter apego. Quem chega se apaixona, não vai embora cedo. Na creche, pode ler, desculpa. Na creche, o riso é solto, é pureza, é canção. Cada criança que aprende é motivo de emoção,
pois o futuro desse povo se encontra na educação. Tem também aquele mestre que ensina com alegria, que não falta, que acredita. Mesmo em meia correria, pois o povo do Flamengo, o saber é poesia. Ok? Tem história e tem lembrança, tradição e muita fé. Tem fogueira, o padroeiro, tem o Santo São José. Se você gosta de festa, core logo e arrasta o pé. Jeremita foi professora, que ensinava com valor. Mulher de garra, mulher de força, que ensinava com amor. Que no céu Deus a tenha, o seu brilho em esplendor. No esporte tem coisa, muita coisa de valor. Tem quem treine, tem quem corra, na guerra e no vigor. Tem a Núbia medalhista, o Ferreirinha o sonhador. Esse sim é caba macho, já nasceu foi corredor. Dona Cajinha e Júlia Cruz, aqui do Flamengo são flor, parteiras de mão bendita, mulheres de muito valor. Davam a vida, davam a graça, com carinho e compaixão. Nasciam nas suas mãos a esperança do sertão. Mas alguém já está terminando, tá, gente? Flamengo é terra de frutas, tem umbu e tem cajá. Se você gosta de suco, corre logo, vem pra cá. Na pista estão as guerreiras, que vende e quer brilhar. Mulheres de força e coragem, que fazem o povo admirar. E para comer, o que é que tem? Corre, corre, logo vem. Tem buchada, tem rabada, mocotó, costela assada. Se a barriga ainda cabe, corre logo, vem pra cá. Se forte tu que ficar, ainda tem vatapá. Um minutinho. Eu corria para ligar a bateria do notebook. Acho que é. Esse ficou grandinho, né? Na escola do Flamengo, terra boa e acolhedora. Brota o sabor brota o sabor, saber da Eja, em jornada encantadora. Com um tema em cada fala de respeito e união, descobrimos que a cultura mora em cada coração. Diversidade e riqueza, e do povo tradição. O trabalho na pesquisa mostraram dedicação. Identidade é bandeira, de orgulho e de expressão. Eja é a força que ensina a beleza e superação. Cada rosto foi um mapa, cada gesto uma canção, cada fala um testemunho de fé e de transformação. Que o sabor se reparte, se ilumina a educação. Deixa aqui meu agradeço, de mestre e de aprendiz, pois com arte e sentimento o projeto foi feliz. Mas de um pouco se faz um bocado, agora para meu recado. Pro Eja, que tanto amo, para vocês, meu obrigado. E assim termina o cordel, mas o canto não se encerra, pois cada aluno do Flamengo é o poeta desta terra. Que o projeto seja festa, seja alegre animação, pois o que aqui fizemos foi com amor no coração. Esse foi o projeto da gente que o ano passado, e foi assim de grande, como é que se diz, gratificação pelos nossos alunos, porque até então eles não tinham lido nenhum livro. E os livros que eles começaram a ler
partir daquilo que eles mesmo tinham feito aí, no caso, essa pesquisa. Esse livro se encontra na nossa cidade, aqui em Jaguarari. A escola tem os exemplares também, e desde já eu já faço um convite para que vocês venham conhecer a nossa cidade, certo? É uma cidade bonitinha, pequenininha, mas é tudo isso mesmo que tem, que foi colocado aí, tá bom? É um prazer compartilhar com vocês. Muito obrigada, Isaías. Que trabalho maravilhoso. Parabéns, que coisa incrível. E olha, a Bahia é um dos lugares que tá na minha lista de lugares para ir conhecer ainda. Eu não conheço, mas com certeza aí Jaguarari tá já tá na lista dos lugares quando for a Bahia que eu tenho que ir. Sim, com certeza. Aqui é bastante conhecido por conta do esporte, por conta do forró também, mas puxando um pouco da sardinha para a questão da educação, nós somos o segundo ano de medalha de ouro da alfabetização. Que legal. E aí nós Nossa, estamos ainda correndo já para esse ano, né? E aqui é onde mora aquela menina lá, a Núbia, que é a medalhista, que está bem na mídia aí agora, né? Ela também foi nossa aluna aqui, né? E aí está assim aberto para vocês virem conhecer nossa cidade, tá bom? muito bom. Convite aí para todo mundo. Opa. O pessoal tá pedindo aqui o formulário. Eu vou colocar de novo aqui. Opa. Aqui, de novo aqui o formuláriozinho de presença para vocês preencherem. Mas, Ana Paula, o pessoal da disciplina não precisa preencher, tá? Porque quem está matriculado na disciplina já está quem já está matriculado não precisa preencher o formulário, que já aparece na lista aqui a hora que vocês entram com o e-mail, já fica registrado que vocês vieram, tá? E a gente só faz depois o preenchimento lá do certificado. Mas o pessoal pode preencher aqui no formuláriozinho que eu coloquei de novo ali. Vou até fixar ele aqui, porque se precisar. Pode falar, Isaías. Então, no caso, falta só o encontro do dia 7 agora, né? Isso. Agora a gente faz uma pausinha, né? Porque essa disciplina ela tem uma parte prática. Então, agora os alunos, as próximas aulas, né? Os alunos vão para a escola, né? Elas vão para a Fundação Bidart, né? Lá onde a Amanda trabalha. E acho que talvez tenha alguns que também vão para o Luiz Mércio, né? Que é onde a Maria Eduarda, que falou aqui com a gente, também trabalha. Eles recebem os alunos lá, os alunos fazem os projetos, né? Que eles estão desenvolvendo. E aí, no dia 7, os alunos vão trazer aí os registros desse projeto que eles desenvolveram nas escolas, e aí a gente faz um compartilhamento aqui dessa parte prática, desenvolver nas escolas. Opa! acho que alguém tá com gripe ali. A gente depois, no dia 7, né? 7 de julho, que é a nossa última aula da disciplina, e aí é o último encontro também que a gente faz dessa formação, né? É claro que os alunos vão apresentar as práticas que eles fizeram, mas quem estiver desenvolvendo trabalhos também, coisas que quiser trazer para compartilhar, tá aberto também, né, para esse diálogo. A ideia é que seja uma troca de experiências mesmo, né, de experiências docentes que vocês tenham, queiram compartilhar. A ideia do encontro de hoje foi abrir para essas experiências ligadas
principalmente a produção de textos, né, para compartilhar textos dos alunos, para a gente ver, claro, conhecer também projetos, né, porque os textos dos alunos vêm junto com propostas que vocês desenvolveram, né, mas a ideia é a gente ver daí ao que os alunos fazem, né, o que os alunos vão desenvolver também na escola, eles vão trazer também produções dos alunos, né, então a gente vai ter também as produções que eles fizerem lá com os alunos das escolas lá, eles vão trazer também para compartilhar aqui com a gente. Então, o nosso próximo encontro também vai ser de compartilhamento de experiências mesmo. Aí, no caso, o nosso certificado já será nesse mesmo dia? Não, o certificado na UERGS funciona assim, a gente termina todos os encontros no dia 7 ali, aí no dia 8, né, que eu acho que é uma terça, não, é uma quarta, né, porque a gente está fazendo de terça, acho que é uma quarta-feira, eu envio para a reitoria de extensão o relatório, né, da atividade que a gente fez, e aí a pró-reitoria de extensão tem que me encaminhar um número, né, de um código lá de entrega, né, desse relatório, para que eu possa fazer os certificados de vocês. Então, eu dependo desse retorno da pró-reitoria de extensão. Geralmente, uma semana, mais ou menos, eles costumam retornar. É início de recesso ali em julho, mas eu imagino que ainda dê para eles retornarem ainda em julho. Então, provavelmente, ali na segunda semana de julho, vocês devem receber o certificado, porque daí eu tenho que fazer para todas as pessoas, né? Então, às vezes não consigo fazer todos no mesmo dia, mas aí, ali para julho, vocês vão receber, tá bem? E aí, para esclarecer também, porque acho que teve uma pessoa que perguntou isso, o certificado, eu disse, ele é por encontro, porque quem quer participar só de um encontro recebe certificado também. Quem fez todos os encontros recebe um certificado só com todas as horas, tá? Aí vai constar nos seus certificados todos os encontros, tá bem? Quem assistir tudo serão quantas horas? Vai ser, os nossos encontros são 2 horas cada um, mas tem uma hora extra para cada um dos encontros, né? Então, acho que são 5 encontros, né? Então, são 15, tá? Tem uma hora extra para cada encontro para vocês, enfim, prepararem coisas, né? Não é só aqui o nosso encontro, para vocês verem coisas em casa, então isso é considerado hora também. Então, é considerado 3 horas por encontro, tá? Então, são um total de 15 horas para quem assiste tudo, tá bem? Quem fez tudo recebe o certificado de 15 horas no total. Quem participou de encontros isolados, aí recebe 3 horas para cada um dos encontros, tá bom? Então, se participou de um só, é 3, se participou de 2, é 6, aí assim por diante, tá bem? A gente decidiu fazer assim, porque senão a gente faz um encontro, uma formação completa, e aí precisa ter os 75% de presença, e aí às vezes a pessoa consegue assistir um encontro só, porque, né, não fecha o horário, e acho que é válido, né? Minha superintendente não deixou contar como carga horária. Sacanagem, por que não? É formação, né? Formação precisa ter carga horária, sim. Isso é uma das lutas, né? Que a formação possa ser carga horária, né? De trabalho, de atuação, né? Do professor. E é um problema, né? Na nossa carreira, isso é uma questão mesmo. Às vezes a gente não consegue. Quando a gente vai, por exemplo, em evento, tipo congresso, coisa assim, para a gente também só conta se a gente está apresentando algum trabalho. Se eu vou lá e assisto uma palestra, assisto uma coisa, não conta. Eu faço no meu horário livre, né? A gente faz igual, né? Isso que é pior, mas são questões aí, né? Que precisam
mudar na carreira do professor mesmo. Mas, enfim. E aí, no semestre que vem, a gente provavelmente vai ter uma nova rodada, né? A gente vai organizar um novo curso, né? De formação para EJA, mas voltado especificamente para letramentos, porque a nossa disciplina, essa disciplina da graduação da pedagogia, ela chama Educação de Jovens e Adultos, né? Que é a disciplina introdutória. E aí, no semestre que vem, eles têm as específicas, né? Que é cada área tem a sua disciplina. A que eu fico responsável é a alfabetização, né? EJA, né? Alfabetização de jovens e adultos. Então, a gente trabalha mais especificamente ainda com letramentos. Aí eles têm a disciplina de, acho que, ciências sociais, matemática, na EJA, várias dessas áreas aí. Isso, se você for formador, coisas assim, mas poxa. A do letramento será sobre as escolas da Terra. Escolas da Terra? Eu acho que eu não entendi. Essa de letramento, a gente vai fazer. Eu ainda não organizei, né? A gente ainda não organizou exatamente como vai ser, mas certamente a professora Amanda vai estar participando. Isso são escolas voltadas para escolas que são tipo no campo. Ah, tá. Não, eles têm uma disciplina específica para a educação quilombola e do campo. Essa é uma outra disciplina ainda. Que tem a educação indígena, quilombola e do campo. É uma disciplina específica daí para esse tipo de educação. É uma outra, acho que em outro semestre até, se eu não me engano, a professora Kelly que dá essa disciplina. Ela costuma trazer também pessoas palestrantes né, das diversas áreas ali. A gente vai organizar ainda, né, como é que vai ser o próximo, né, eu sei que a disciplina vai existir, né, vai acontecer essa da alfabetização EJA que está prevista já para o semestre que vem, mas como que ela vai ser, eu ainda não sei, eu vou conversar um pouquinho com a Amanda, porque a parte prática a gente quer fazer esse projeto que a gente conversou aí de levar o pessoal da EJA lá na UERGS, e aí fazer a parte prática presencial ali na universidade mesmo. Aí talvez a gente consiga fazer uma gravação, não sei ainda, talvez a gente possa fazer uma gravação de um sarau, de alguma coisa que acontecer presencialmente ali, para a gente deixar também registrado, mas aí a gente vai planejar ainda ali ao longo de julho, julho é o momento que a gente prepara, né, o semestre que vem, ainda não está fechado tudo isso ainda. Mas aí, certamente, quando a gente tiver isso fechado, eu mando para vocês que deixaram ali o e-mail para receber, né? Informações sobre formações, e a gente manda para vocês como é que vai ser, com as datas certinho. E outras coisas que a gente vai ter também, eu acho que talvez tenha algumas coisas. Eu mandei para vocês no e-mail um linkzinho ali da página da ProEx, né? Que é a Pró-Reitoria de Extensão. E ali eles têm uma agenda que eles divulgam todas as coisas que estão tendo. Tem coisas presenciais ali também, nos diversos, porque a UERGS ela é espalhada pelo estado, né? Então tem várias cidades. Ele especifica quando é presencial ali em que cidade que é. E tem algumas coisas que são online. Então consegue aí, o pessoal participar de outros eventos que eles estejam fazendo ali, tanto na área de educação, como nas outras áreas, né, que tem algumas coisas ali de agronomia, de alguns outros cursos de administração, né, alguns cursos que a gente tem na universidade. Queria participar da EJA prisional. Nossa, é muito interessante, é uma coisa muito interessante também que eu gostaria muito de fazer. A gente teve uma aluna, a Juniellen, se eu não me engano. Ela era funcionária acho que da prisão feminina,
e o TCC dela foi feito ali. Então, eu lembro de ter lido esse TCC já faz alguns anos. Eu vou até ver se eu acho para compartilhar com vocês o trabalho que ela fez na prisão feminina ali. É muito, muito legal mesmo. É uma coisa que sempre, na verdade, sempre me mobilizou, assim, né? As pessoas estão numa situação muito vulnerável, né? De fragilidade ali. Eu acho que deve ser muito gratificante também trabalhar com prisional, né? Acho que bem. Eu fico imaginando os textos de escrita criativa desse lugar. Eu acho que meu coração não aguenta. É uma coisa que deve ser muito tocante mesmo. É um trabalho incrível, né? Fala, Sandra. Oi, professora. Não, só para lhe dizer que a minha irmã faz parte, ela é professora, né? Ela dá aula no presídio, ela está no EJA. Então, eles fazem parte de um programa que descontam, né, o tempo ali que eles ficam. Se eles faltarem com respeito com ela, eles não participam mais das aulas. É bem legal, ela diz que é bem interessante. Eles têm uma atenção muito grande contra esse lado de estudar, né? Porque muitos não sabiam nem assinar o nome, né? Agora eles já sabem. Nossa, Sandra, que maravilhoso. Depois a gente vai conversar aí para falar com a sua irmã. Isso. A gente vai ter que chamar a sua irmã para falar. Eu falo com ela, filho, pode deixar. É que Fala ela com tá ruim, ela tá doente, mas aí depois que ela melhorar, eu converso com ela. Sim, Quer dizer, sim. ela pode falar, né? Depois. Tá? Sim, não precisa ser Obrigada. para já. A gente faz para o próximo, de repente. E a Sim, eu gente... vou conversar com ela, professora, depois eu lhe dou o retorno. Tá? Perfeito. É porque eu achei bem interessante para essa parte que muitas tinham medo, né? Tem muitos professores que têm medo por ser no presídio, né? Por ser, mas aí ela estava me explicando que se eles faltarem com respeito com ela, alguma coisa assim, eles são tirados do programa. Que legal. É, porque tem que ter uma certa rigidez ali, porque senão as pessoas têm medo de ir, né? De fato, Sim, muitos professores não quiseram ir, né, professora? Por isso, muitos têm medo. Sim. Ah, mas deve ser incrível, né? Ela disse que é bem legal. Imagino. A gente vai ter que conversar com ela. Alguém conheceu... Alguém conheceu uma modalidade chamada de fluxo educativo? Não, isso é o quê? Veja bem, teve uma época que aqui na nossa cidade, alguns adolescentes já estavam respondendo processo, né? Por conta de furtos, por conta de badernas e algumas coisas relacionadas ao crime. Eles não tinham como ficar em cárcere, não sei necessariamente como chama, e aí eles teriam que fazer isso em uma sala em específico. Isso muito tempo, em 2000 e bolinha, né? Mas para não ter aquela ideia da segregação, aquela questão também, acabaram que tirando, mas foi difícil para os professores que foram selecionados para dar aula para esses jovens, né? Tanto eram meninos quanto meninas que já estavam no crime. E só Deus mesmo para poder tomar conta da gente, porque eles queriam mesmo brigar com a gente. Não era como a moça falou aí, que tinham respeito pelo professor, pela questão de querer aprender, e diminuir aquela questão da pena. Mas, para você ver, adolescente era mais complicado. Eu lembro muito de um filme, eu não lembro, que fala sobre um professor que entrava numa escola, que era contador de história, né? E era mais ou menos aquela ideia. Eram alunos que você teria que dar aula e do lado de fora o policial teria que estar ali, tipo, meio que sondando a escola para você poder lecionar. Então, pensando que essa ideia eu coloquei de ver a questão da EJA prisional, ver como é que é a questão da política, como é a questão da pedagogia voltada para esse público, né? Espero que dê certo.
Sim, sim, né? É um desafio, né? Não é uma coisa simples, né? Mas, de fato, é um projeto importante, né? De reinserção das pessoas na sociedade, as bibliotecas, né? Que em alguns lugares as pessoas fazem, mas é difícil, assim, pro professor, né? Que vai, realmente tem que ser uma pessoa muito dedicada, que tenha muita vontade de estar lá, né? Não pode ser uma coisa assim, obrigada e tal, porque daí a pessoa não funciona, né? Mas realmente é desafiador, né? Uma coisa. Eu lembro que um amigo meu que trabalhou, mas aí numa escola, ela recebia alunos da Fundação Casa, mas aí eram alunos que iam para a escola, daí acho que iam com escolta e coisas assim, mas é bem complicado, né? Assim, e aí, assim, pessoas que não queriam estar ali, né? É bem difícil, né? Para o professor lidar com essa realidade, realmente é. Por isso que fiquei bem interessada em conhecer aí o trabalho da irmã da Sandra, que ela vai conseguir relatar para a gente, né? Às vezes uma experiência bem sucedida aí de como é possível, né? Fazer isso em alguns contextos aí. Vamos ver se a gente consegue mais informações sobre essa empreitada aí. E o trabalho da Juniellen, eu sei que foi na prisão feminina, né? Que é também um pouco diferente o perfil, né? E eu lembro do TCC dela, eu vou ver se eu acho o link, que deve estar no nosso repositório ali, eu vou ver se eu acho. Eu lembro que ela trouxe até um impresso. Eu acho que eu devolvi depois, eu não lembro mais. Eu tinha ele impresso, porque eu lembro de ter visto em papel mesmo, mas eu acho que eu devolvi depois para ela, acho que ela me trouxe e eu devolvi. Aqui no nosso país, creio que na Univasp tem polo EAD, nas unidades prisionais. Legal. O EAD permite uma mobilidade maior, né, nesse sentido. Mas para a EAD é difícil, né? Assim, um acompanhamento mais próximo, assim, não sei também, né? Porque a EAD é legal, é importante, mas eu acho que num caso de EJA, todo EAD, né? Sem nenhum encontro presencial, sem nenhum, não sei se como funciona, né? Se dá para assim, estabelecer tanto vínculo, né, com os alunos, não sei, saberia dizer se funciona, né? Porque às vezes e também, assim, um EAD que seja como a gente está fazendo aqui, né? Um encontro, de fato, síncrono, que as pessoas conversem e tal, né? Tem interação, não seja aquele EAD gravadão, né? Um gravadão para você assistir 2 horas de aula. Uma vez eu fiz um curso EAD que tinha um treinamento pedagógico, era um curso que falava sobre metodologias ativas, e eram 2 horas de gravação do cara falando sobre metodologias ativas. Eu ria, falei, mas o que tem de metodologia ativa nessa gravação, por exemplo, né? É só o assunto mesmo, que é o jeito que a pessoa faz, é zero, né? Era uma coisa horrorosa, desses EAD do mal que eu falo, né? Que no Centro de Reconstrução da Juventude, em parceria com a CUFA de Alvorada, eu atendo muitos alunos de casa lar, do reforço de língua portuguesa. Ah, que legal! Tem, acho que é híbrido. Ah, sim, a híbrido acho que funciona. Achei muito interessante uma atuação como essa em presídio. Então, é muito bacana, né? É bem legal, assim. Isso é uma possibilidade também, é que a gente tem essa questão de segurança e tal, né? Mas eu acho que é uma coisa legal para projetos de extensão também, né? O pessoal agora nas graduações tem
carga horária grande de projetos de extensão, né? E os projetos podem ser em diversas comunidades. E as comunidades de presídio, assim, elas são comunidades que seriam muito interessantes de se atender, né? Num projeto de extensão, claro, dentro de um contexto como esse da Juniellen, por exemplo, que trabalhava lá, que já tinha um acesso, né? Ou em lugares que a gente tivesse uma garantia de segurança, né? Porque é bem interessante, né? É um público. E claro, também depende do tipo, né? De contravenção da pessoa, né? Os mais perigosos, menos perigosos, né? Essas questões também. Uma pessoa que não é violenta é mais tranquilo, né? Acho que tem toda a questão da segurança do aluno que a gente fica sempre, né? Mas que são coisas legais de ver, assim. Os nossos alunos fizeram projeto de extensão no orfanato, né? Mas acho que foi a única coisa assim que a gente teve fora de escolas, né? Porque geralmente os alunos vão nas escolas mesmo, né? Mas fora de escola, eu acho que foi só o orfanato. Eu vi uma vez também que os alunos fizeram em hospitais com crianças também, em tratamentos, né? Assim, muito bacana. Mas também acho que nem toda a metodologia é aplicada por ser presídio, né? Tem que. Com certeza tem algum tipo de limite no que ensinar. Uma coisa. Mas certamente coisas assim, literárias, né? De leitura, de poesia, seria incrível ver produções deles, né? De sarau, né? Dessas coisas assim, acho que ia ser bem bonito mesmo. Ficaria. Eu gosto muito, né, desse tipo de trabalho, mas a gente fica pensando, né, com possibilidades, assim, de lugares, de como chegar às pessoas mais vulneráveis, né, das pessoas que mais pudessem precisar, né, desses trabalhos que os alunos também desenvolvem, né, já de qualquer forma nas escolas, que também, claro, precisam, mas às vezes a gente pensa que alguma outra comunidade mais carente, né, seria ainda mais legal. Já fiquei cheia de ideias, a Simone já, para ela pensar lá nos projetos de extensão, que tem as disciplinas, né, de projetos de extensão, são bem legais. Aquelas disciplinas são potenciais interessantes para desenvolver em comunidades mais alternativas, assim, né? Muito legal. Mais alguém quer compartilhar textos? Trouxe alguma coisa de alunos ou de vocês mesmos? Oi, Tânia, posso falar rapidinho? Pode sim. Boa noite, eu sou Ana Lúcia, sou do Rio de Janeiro. Trabalho na EJA desde 2017. E nos anos de 2023 e 2020, não, 2023 e 2024, eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto aqui no Rio de Janeiro, que era a prefeitura, junto com um projeto chamado Da Mais. Eram turmas só de alunos trans. Muito interessante, eles iam, era no turno da tarde, de segunda a sexta-feira. As aulas eram português, matemática, eu sou de inglês. Cada dia era uma disciplina. E 2 vezes na semana, de 3 às 5, eles ficavam de 1 às 3 nas disciplinas tradicionais. E terça e quinta, de 3 às 5, eles assistiam palestras. E aí, qualquer pessoa que quisesse dar palestra lá se inscrevia no CREJA, ia dar. Então, tinha palestra de música, teatro, tinha o posto de saúde, tinha o pessoal do CIEE, não sei se vocês conhecem, Fundação Moody's. E eu digo para vocês que foi assim uma oportunidade muito enriquecedora, porque eu cresci muito como pessoa e como professora, até não saber se comportar. Eu não sabia, quando eu entrei na sala de aula, a gente fez uma reunião, como eu falava, que pronome eu usaria, e no final foi tudo tão bacana. E era interessante que esses alunos eles ganhavam uma bolsa para estar ali. Tinha que estar em sala de aula, era o EJA 1, para terminar tinha que ganhar a bolsa. Esse projeto durou 2 anos,
Aí depois eles entenderam que seria interessante para a inclusão integral que esses alunos fossem inclusos no CREJA como um todo, ou nas turmas de manhã ou nas turmas à noite. E isso está sendo feito agora, em 2026, esses alunos foram incluídos nessas turmas e, de início, eu vou falar que falaram que foi muito difícil a aceitação pelos outros alunos, pelo pessoal, mas agora, inclusive eu falei com a diretora ontem, e já está tudo tranquilo. O projeto chamava-se Dá Mais, deixa eu até botar aqui. Dá Mais. Junto, era uma parceria com a SMRJ, que é a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Ana Lúcia, por compartilhar com a gente. Muito legal. Ó, vou procurar depois mais informações também, se a gente acha dessas referências aí. Muito interessante. Esses projetos são sempre muito legais, né? Mas bacana que eles conseguiram fazer uma inserção, né? E de fato se inserirem, né? Não ficaram. De início não foi assim muito fácil, não, porque eles são muito levados. Nossa, eu escutava coisas em sala que eu não queria escutar. Mas com o tempo a gente foi, inclusive, no comportamental, né? Eles vinham muito assim, sem comportamento, sem um norte, e aí a gente foi fazendo aquela catequização, como se comportar nos espaços diferentes, que não são aqueles que vocês estão acostumados, o entrar na escola, a maneira de se vestir, que era ótima. Eles achavam que poderia se vestir da mesma forma em qualquer lugar. Não, não era. E aí usar o uniforme era um sacrifício. Falavam, meninas ou meninos, coloquem os uniformes. Aí tinha que ter cuidado para usar, que eles chamavam de nome morto. Não, Títia, não pode usar o nome morto. Nome morto já era. Aí eu tinha que ter o cuidado de olhar o nome. Tinha uns que já tinham feito a transição, inclusive a cirurgia de mudança de sexo. Tinha uns que ainda estavam em transição, tinha outros que já tinham até o documento, mas aí você precisa ter todo cuidado para poder lidar, mas depois de um tempo já tudo vira festa, já é muito legal. Mas olha, é uma oportunidade muito boa, inclusive para nós docentes crescer muito, porque me ensinou muito. E eu já vejo hoje alguns alunos já na rua, trabalhando, saiu daquela vida que eles contam, que, nossa, eu ouvia cada relato que... E, inclusive, já tem uns que já estão no ensino médio, já conseguiram chegar no ensino médio, e isso é muito gratificante. Nossa, que legal. Ai, que bom. Muito bom de ouvir. Ai, que bom. A gente tem que ter muitas dessas coisas mesmo. Muito legal. Muito obrigada pelo compartilhamento aí. Vamos. Mais alguém, pessoal, quer compartilhar? Outras histórias. Os olhos dela brilham, hein? Lindo, né? É lindo mesmo. Ai, a gente fica... É bom que a gente sai dessa aula com o coração quentinho, né? Muito bom. Legal, então. Então, pessoal, a gente está chegando também próximo aqui das 21 horas, né? Nosso teto. Então, a gente se despede por aqui e a gente se encontra novamente no dia 7. Eu mando para vocês, né? Agora tem um espacinho um pouco maior. Eu mando para vocês o lembretezinho, né? Sempre um dia antes, para mandar o linkzinho, né? É esse mesmo link do Meet, né? Que a gente está se encontrando aqui, mas eu mando novamente caso alguém perca e também para lembrar. E mando também com os links, né? Das gravações, da gravação dessa aula também, que vai ficar disponível no YouTube a partir de amanhã, provavelmente amanhã à tarde, que demora um pouquinho para a gravação chegar.
de volta no meu e-mail, e daí eu consegui colocar no YouTube, mas ela fica na playlistzinha, essa que vocês têm o link. Já vai dar saudades, é verdade, né? Agora a gente fica mais de um mês, né? Sem se ver, já fica. Tava tão bom a gente se encontrar de terça, né? Fala, Sandra. Não, professora, só uma pergunta, se ela quiser participar desse curso, ela pode participar, Flor? Pode sim. Tá. Obrigada, professora. Tá convidadíssima. Tá, obrigada. Aí a gente ainda conversa com ela dia 7, ó. Verdade, meus olhos precisam continuar brilhando, com certeza. Muito bom, realmente o coração fica quentinho com tantas experiências compartilhadas. Maravilhoso encontro, abraços poéticos. Abraços poéticos para todos. Muitas poesias aqui agora para a gente olhar mais com calma ali, o linkzinho também do blog ali, com vários textos maravilhosos dos alunos da Simone. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem, então, também ao longo desse tempo, né, fazer atividades, registrar, trazer mais textos de alunos para a aula do dia 7, também fiquem à vontade, que a gente vai fazer um compartilhamento dos trabalhos dos alunos e de quem mais quiser participar. Então, uma sala aberta aqui para participação, tá bom? Então, foi um prazer até aqui. Logo a gente se encontra de novo. Até dia 7, trago um vídeo sobre o meu planejamento atual do PIBID na EJA. Maravilhoso! Isso aí. A PIBID é outra coisa, outra coisa que toca a gente. É muito bom, né? Devia ser tudo, todos os estágios deviam ser PIBID. Que nunca seja breve a EJA e quanto aqui se esteja. É verdade. Vai ter exposição dos alunos. Muito bom. Boa noite. Ali. Então é isso. Muito obrigada, pessoal, pelas histórias maravilhosas, pelas participações preciosíssimas. E agradeço muito o interesse de vocês. E a gente segue firme e forte aqui nos testemunhas da EJA, os fãs da EJA. Até o próximo encontro. Até o dia 7. Boa noite. Eu vou. Deixa eu parar aqui a gravaçãozinha. 40 horas.